Oi, pessoal, Marcos Lago aqui. Uma coisa que está me preocupando um pouquinho, né? O pessoal tá tendo uma explosão de uso de psicodélicos aí na nossa comunidade brasileira, assim como no mundo, né? Mas o que que eu tenho percebido que me deixa um pouco preocupado é um evento chamado reforço do ego, que eu tenho chamado de reforço do ego, tá? Não sei como é que a turma está chamando aí. Seguinte, o uso da psilocibina para relaxamento do ego, né, para tratamentos psiquiátricos, ele funciona normalmente. É a viagem chamada viagem zero, ou a sessão zero. O que que é o zero? O zero é quando você não tem nenhuma percepção, ou muito poucas, mas você tem o tratamento dos neurônios, aumento da plasticidade cerebral, que é fundamental, né, para melhora de sintomas, né, de depressão, ansiedade, traumas, tudo isso. E a plasticidade, ela melhora a sua interação com o mundo, tá? De maneira automática mesmo, inconsciente, que a gente chama. Mas algumas pessoas que têm o nível um, que é o nível de psicoterapia, e o nível 2, que eu estou chamando de nível de transcendência, né? Às vezes essas pessoas não têm o relaxamento completo do ego na volta, mas ao contrário, por acharem que desenvolveram algum poder, alguma capacidade cerebral maior, elas se acham mais importantes do que elas eram antes da viagem, antes da sessão. E aí é um problemaço, porque o lado esquerdo do cérebro, como vocês já me ouviram falar, ele é responsável por sobrevivência e status. Então, ao invés de voltar com o direito ativado e o ego diminuído, essa percepção de sobrevivência mais tranquila, essa percepção de status um pouco mais tranquila, voltam ao contrário, voltam reforçados na auto-opinião, naquilo que, eu sou importante, porque agora eu tenho um poder mental. Muito perigoso, muito perigoso, porque ao invés de melhorar as relações entre as pessoas, o que eu vejo é um distanciamento dessas pessoas em relação ao resto. E justamente os tratamentos têm o contrário como objetivo: uma maior interação entre as pessoas, uma melhora da convivência, uma melhora da percepção do mundo, de si e dos outros, e da proximidade que há entre as pessoas, né? Entre as pessoas e as coisas também, inclusive, né? Então, isso tem me preocupado, gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Esse reforço de ego você tem que tratar, porque é o contrário que se espera. Então, às vezes está mal orientado, às vezes a psicoterapia está ajudando pouco, enfim. Queria que vocês prestassem atenção nesse assunto. E outro, algumas pessoas me procuram, mas são os baladeiros, né, pessoal? Pessoal que já usou algum psicodélico na balada ou em ambiente não médico. E aí vem para fazer uma sessão achando que vai ser engraçadinho, bonitinho, né? Não é bem assim, tá bom? Precisa de muita seriedade, muito respeito no uso dessas substâncias. São substâncias rituais na humanidade há 20 mil anos, né? Agora a psiquiatria abraçou isso, mas é um uso que já existe, só que um uso em rituais de autoentendimento, de melhora da percepção de quem é e do que são os outros, do que é o meio, do que é a natureza, do que é o universo, tá bom? Então, algumas dessas pessoas que vêm aqui, que já usaram outras substâncias psicoativas e acham que é a mesma coisa que o psicodélico, não é, pessoal, tá? Substâncias de balada, elas ativam o sistema dopaminérgico e muito mais o cérebro esquerdo de prazer imediato, tá? Que é o uso do álcool, do cigarro e de todas as outras drogas que vocês conhecem, né? As substâncias serotonérgicas, como a psilocibina e o LSD, elas te levam para dentro, te levam para um autoconhecimento, tá? E às vezes, né, a turma que usa a droga na balada
tem pouca visão de si mesmo, tem uma vida muito ruim, que tem que usar uma substância para ativar o funcionamento delas, para elas terem mais alegria. Então, quando se vem consigo mesmas na sessão da psilocibina, às vezes encontra uma pessoa que ela não gosta, né? Uma pessoa com ódio, uma pessoa com muita raiva, uma pessoa com muitas questões pessoais e sociais. E aí passam mal, tá? O que a turma chama de bad trip, né? Bad trip é quando você encontra com você mesmo e você não é legal, tá? Se você não é uma pessoa legal, estou sendo bem, não vou dar muito detalhe, você vai se encontrar com essa pessoa que não é legal e vai sofrer. Então, muita atenção para usar esse tipo de coisa, e não é substância de balada, isso é substância médica e essa substância é ritual também, tá bom? Tchau, pessoal.